Sofia tinha uma vida que cabia perfeitamente em fotografias. Acordava antes do despertador, não porque quisesse, mas porque o corpo já conhecia o roteiro. O apartamento era silencioso naquele horário, um silêncio limpo, quase asséptico, como se até o ar tivesse sido dobrado e guardado numa gaveta. A luz que entrava pelas frestas da cortina era pálida, azulada, e desenhava linhas retas no chão de madeira. Tudo na casa parecia obedecer a uma geometria. O vaso no lugar exato, os livros alinhados, a manta dobrada com uma precisão que dava vontade de pedir licença para tocar. Na cozinha, a cafeteira exalava um cheiro forte e confortável. Aquele aroma era a única coisa que se permitia ser desordenada ali, subindo, espalhando-se, insistindo. Sofia pegou a caneca sem estampas, branca, lisa, discreta, e apoiou os dedos no calor que começava a aparecer no fundo. Ela olhou pro relógio de couro marrom no pulso, como quem busca aprovação. O relógio sempre dizia o que fazer. O relógio nunca fazia perguntas. Do quarto, veio o som de um lençol se mexendo e uma respiração mais funda. A parceira dela, a vida certa, ainda estava ali, dormindo. Um corpo familiar, uma rotina familiar, uma promessa familiar. E ainda assim, havia um detalhe que Sofia não nomeava: a sensação de estar sempre segurando a própria respiração. Não era infelicidade aberta. Era pior, era uma calma que não aquecia. Sofia tomou café devagar, olhando pela janela. Lá embaixo, a rua começava a acordar. O rangido de um portão, passos apressados, um caminhão de coleta passando com um barulho metálico que ecoava entre os prédios. Londres ainda era cinza, mas já havia movimento, gente indo para lugares, vivendo histórias que ela observava como se fosse sempre do lado de fora. Ela deveria se sentir grata. E se sentia. Só que a gratidão, sozinha, era uma coisa fria na língua. Quando entrou no banheiro, a água do chuveiro caiu quente e constante, vapor subindo e embaçando o espelho. Sofia lavou o rosto como se pudesse apagar qualquer pensamento que não combinasse com o dia. A toalha macia deslizou pela pele clara, pelas sardas leves no nariz, pequenas constelações que ninguém via com atenção há muito tempo. Ela vestiu uma camisa de tecido leve, neutra, e uma calça de alfaiataria que caía perfeita. Olhou-se no espelho. A postura contida, o cabelo castanho escuro impecável até o fim das pontas, os olhos verdes acinzentados com aquela expressão de quem calcula antes de sentir. Sofia sempre parecia pronta, mesmo quando não estava. No caminho até o trabalho, o vento frio bateu no rosto e trouxe o cheiro de asfalto úmido. O céu parecia um lençol esticado sobre a cidade. Sofia caminhou entre pessoas com casacos escuros, ouvindo o ruído do metrô ao longe, o apito de um guarda, um riso solto que passou rápido por ela como um pássaro. Sofia era competente. Sofia era confiável. Sofia era a mulher que entregava tudo dentro do prazo e ainda perguntava se precisava de mais alguma coisa. Sofia era, acima de tudo, previsível. E isso a protegia. Até a manhã em que Maria entrou na sala e o mesmo ar dobrado e guardado, pareceu ganhar um calor que não combinava com a estação. Foi num encontro que não deveria ser especial. Uma reunião de rotina, dessas em que se trocam palavras polidas e sorrisos ensaiados, e ninguém muda a vida de ninguém. Sofia estava de pé com um tablet nas mãos, organizando mentalmente os tópicos como quem arruma uma mesa. Quando a porta se abriu, o som foi pequeno, um clique de maçaneta, um sopro de corredor. E então Maria apareceu. Não foi um impacto óbvio, cinematográfico. Foi mais cruel, foi sutil. Um desvio mínimo na órbita. Maria entrou com uma jaqueta de couro escura, ainda com gotas finas de chuva no ombro, e um vestido simples que marcava presença sem parecer pedir permissão. O cabelo preto longo, preso num coque frouxo, tinha alguns fios escapando que pareciam ter vida própria. Ela se moveu com um tipo de decisão que não era agressiva, mas era inegociável, como se o espaço se adaptasse a ela sem questionar. E Sofia, que costumava controlar até o ritmo do próprio piscar, percebeu uma coisa ridícula. Estava prestando atenção no som das botas baixas de Maria no piso. Taque, taque, taque. O barulho tinha um peso, uma intenção.
Maria sorriu para alguém do outro lado da mesa, um sorriso que criava uma covinha sutil num dos lados do rosto, e quando virou o rosto pro centro, os olhos castanho-mel pegaram a luz do teto e refletiram um âmbar quente. Sofia sentiu sem entender por quê, como se alguém tivesse aproximado uma mão de uma chama. Oi, Maria disse, e a voz era mais grave do que Sofia esperava, com uma textura que ficava na pele. Desculpa o atraso. O trânsito decidiu me odiar hoje. Algumas pessoas riram. Sofia também riu por reflexo, mas sentiu a risada escapar diferente, como se não fosse dela. Ela devia olhar pro tablet. Devia voltar pro roteiro. Devia cumprir sua função na narrativa. Mas Maria, ao se sentar, posicionou o corpo de um jeito que não era exibicionismo, era apenas conforto. E Sofia percebeu que conforto era uma coisa perigosa em alguém que você não deveria desejar. Quando chegou a hora de Maria falar, ela não falou como quem faz pose. Maria tinha aquele jeito irritante de parecer sincera. Disse poucas coisas, mas cada frase vinha com uma clareza que atravessava a sala. E o que assustou Sofia não foi a competência de Maria. Foi o modo como, enquanto falava, Maria deixava o olhar passear, e de repente parar. Em Sofia. Foi só um segundo. Um segundo a mais do que o normal. O tempo suficiente para Sofia sentir o corpo reagir antes da mente. Um calor pequeno localizado, um músculo se contraindo na barriga como se tivesse lembrado de algo antigo. Sofia desviou o olhar imediatamente como se o olhar fosse uma prova. Como se pudesse ser pega no ato de sentir. Ela respirou fundo, mas a respiração saiu curta. Apertou o relógio no pulso com o polegar, como se aquilo fosse um botão de voltar ao normal. E a reunião seguiu. Só que dali em diante, Sofia começou a notar coisas que o resto do mundo ignorava. Notou como Maria gesticulava com as mãos, dedos longos, um anel fino no indicador girando de leve, um hábito quase inconsciente. Notou como Maria mordia a parte interna da bochecha quando estava pensando, e como isso deixava a mandíbula definida por um instante. Notou o perfume. Algo limpo e quente ao mesmo tempo, como sabonete caro e pele depois do banho. Sofia não queria notar, mas notava. Quando a reunião terminou, as pessoas começaram a se levantar, cadeiras arrastando, copos sendo recolhidos. Aquele caos controlado que sempre acontece depois de uma hora de aparente ordem. Sofia estava guardando as coisas, focada no que podia controlar: papel, caneta, tablet, quando ouviu uma voz mais perto do que deveria. Sofia, né? Sofia levantou os olhos. Maria estava ao lado dela. Não invadindo, não pressionando, apenas perto. Perto o suficiente para Sofia sentir o calor do corpo dela atravessando o espaço, como se a distância fosse uma cortina fina. Sou eu, Sofia respondeu, e a própria voz pareceu mais baixa do que o normal. Maria. Maria sorriu de novo. A covinha apareceu desarmante. Os olhos dela não eram insistentes, mas não fugiam. Você organiza tudo tão perfeitamente? Maria disse, e a frase poderia ser elogio, poderia ser comentário neutro, poderia ser nada. Mas o tom fez a pele de Sofia arrepiar de leve, bem na parte interna do braço. Sofia engoliu seco, sentindo o gosto do café ainda na boca, agora amargo. É meu trabalho, ela respondeu, tentando se esconder atrás da função. Maria inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo mais do que as palavras. Disse. E você gosta? Era uma pergunta simples, pequena, inofensiva. Só que Sofia por um segundo não soube responder, porque ninguém perguntava o que Sofia gostava. Perguntavam o que Sofia fazia, o que Sofia entregava, o que Sofia resolvia. Sofia começou e parou. Maria não apressou, não preencheu o silêncio. Apenas esperou e naquele espaço Sofia sentiu algo perigoso, a vontade de falar a verdade. A vontade de dizer não sei se eu gosto de alguma coisa de verdade faz tempo. Em vez disso, ela sorriu com educação. Eu gosto de fazer bem feito. Disse, escolhendo a resposta mais segura. Maria riu baixinho, e o som pareceu íntimo, como se elas estivessem num lugar menor do que aquela sala. Isso eu percebi, Maria disse. Bem, se eu precisar de alguma coisa sobre o processo, posso te chamar?
Sofia deveria dizer claro, como quem distribui cartões de visita sem sentir nada. Mas Maria falou te chamar de um jeito que soou como uma possibilidade. Um fio esticado. Pode, Sofia respondeu. Maria tirou o celular do bolso da jaqueta e desbloqueou com o polegar. A tela iluminou o rosto dela por baixo, destacando os cílios, o arco das sobrancelhas expressivas. Ela mostrou o aparelho a Sofia pedindo contato. Sofia pegou o celular por um instante. E foi aí. A pele de Sofia encostou na pele de Maria. Só o toque breve dos dedos, um choque mínimo, acidental. Mas Sofia sentiu como se tivesse encostado num segredo. O corpo reagiu com uma rapidez humilhante. Um calor subindo pelo peito, uma contração involuntária no estômago, a consciência súbita de cada centímetro da própria pele. Ela digitou o número depressa demais, como se pudesse apagar o toque com velocidade. Devolveu o celular. Maria olhou a tela, salvou o contato e levantou os olhos de novo. Obrigada, Sofia, disse, e dessa vez falou o nome dela com mais cuidado, como se experimentasse o som. Sofia assentiu, presa em alguma coisa que não era mais exatamente formalidade. E Maria, antes de ir embora, fez um gesto simples, pousou a mão no braço de Sofia, acima do cotovelo, um toque rápido, quase um desculpa por passar. Só que não havia motivo. E o toque ficou. Ficou como uma impressão digital que o corpo não sabia lavar. Quando Maria saiu, o corredor pareceu mais frio, mais vazio. Sofia olhou ao redor e viu gente conversando, rindo, fazendo planos pro almoço, e tudo parecia distante. Como se ela estivesse ouvindo através de água. Ela respirou fundo, tentando se recompor, e sentiu um arrepio subir pela nuca, não de frio, mas de expectativa. Não, Sofia pensou, e a palavra veio com uma severidade quase parental. Ela pegou suas coisas e saiu, caminhando rápido, como se a pressa pudesse impedir o pensamento de alcançar o sentimento. No caminho de volta à mesa, o telefone vibrou. Sofia olhou a tela. Uma notificação de número desconhecido que agora já não era desconhecido. Maria, oi Sofia. Já tô te incomodando. Você tem 2 minutinhos para me explicar uma coisa do processo? Prometo ser breve. Sofia ficou parada por um segundo, sentindo o mundo ao redor continuar se movendo enquanto ela congelava por dentro. O brilho da tela parecia mais intenso do que deveria. O coração dela bateu num ritmo que não combinava com uma pergunta de trabalho. Ela podia responder depois. Podia ignorar. Podia ser a Sofia de sempre. Mas os dedos dela já estavam sobre o teclado. E foi nesse instante. Antes mesmo de qualquer toque novo, antes de qualquer palavra perigosa, que a traição começou. Porque Sofia, sem perceber, sorriu. Um sorriso pequeno, quase involuntário. Um sorriso que ninguém estava vendo. E ela digitou, claro, me diz. A mensagem foi enviada. E Sofia sentiu pela primeira vez em muito tempo, a sensação de estar prestes a fazer algo que não cabia na fotografia. Sofia respondeu rápido demais, e percebeu isso no segundo seguinte. A tela ainda brilhava na mão dela quando o arrependimento veio como uma maré fria, não por ter ajudado alguém do trabalho, não pela mensagem em si, mas pelo que aconteceu dentro dela enquanto digitava. O sorriso, a pressa, o calor discreto que se instalou por trás das costelas como se algo tivesse acendido e agora se recusasse a apagar. Ela caminhou até a própria mesa tentando se recompor, mas a cidade inteira parecia ter mudado de som. O teclado dos outros virou um ruído distante. O ar-condicionado parecia mais seco. Até o cheiro de papel e café no ambiente ficou mais intenso, como se os sentidos tivessem acordado num corpo que vivia adormecido. Sofia sentou, abriu o calendário, fingiu normalidade. O relógio de couro no pulso parecia apertar. Ela mexeu nele como quem busca um ponto fixo. Maria, é sobre aquela etapa de validação. O que exatamente eu preciso te mandar? Sofia respirou fundo e respondeu com objetividade. Frases curtas técnicas, o idioma seguro em que nada sangra. Sofia, você me manda o documento final mais o checklist preenchido. Se faltar algo eu te aviso. Era perfeito. Era profissional. Era uma parede.
Só que Maria não respondeu com um ok e sumiu. Maria respondeu como quem empurra o dedo numa rachadura. Maria, você fala como se estivesse sempre pronta para avisar o que falta. Sofia franziu a testa confusa. Sofia, como assim? E então veio a próxima mensagem, mais lenta, como se Maria tivesse escrito e apagado antes de mandar. Maria, nada. Só, parece que você enxerga coisas que ninguém enxerga. Sofia ficou imóvel. O peito apertou. Aquilo não era sobre checklist. Ela olhou ao redor. Ninguém estava olhando. Ninguém sabia. O mundo seguia alheio, e justamente por isso a conversa ficou mais íntima do que deveria. Sofia sentiu a nuca esquentar, um sinal pequeno do corpo traindo a mente. Ela podia encerrar ali. Podia responder com uma piada neutra e voltar pro trabalho. Podia ser a Sofia previsível. Mas o dedo dela hesitou sobre o teclado. E a hesitação foi um convite. Sofia, é só prática. Maria demorou a responder. Sofia percebeu o próprio coração acompanhando a demora, como se tivesse se inclinado para ouvir passos do lado de fora de uma porta. Maria, prática ou sobrevivência? Sofia engoliu seco. A pergunta era absurda para uma conversa de trabalho e ainda assim, parecia a pergunta mais correta que alguém já tinha feito. Sofia sentiu algo no estômago, uma contração que era quase raiva, quase alívio. Como se, de repente, alguém tivesse reconhecido a armadura pelo nome. Ela não respondeu. Ficou olhando a mensagem, como se o silêncio pudesse apagar a linha que Maria atravessou. Só que Maria não recuou. Maria, desculpa. Eu falei demais. A palavra desculpa veio macia, mas não fechou a ferida. Sofia sentiu a urgência de reparar, de manter tudo em ordem, e ao mesmo tempo, a vontade de deixar aquilo aberto. Ela respondeu tarde demais para parecer natural. Sofia, tudo bem. Eu só estou trabalhando. Uma desculpa. Uma fuga. Maria reagiu com um único emoji, smile pequeno. Inofensivo. Quase infantil. E ainda assim, Sofia sentiu como se tivesse sido tocada de novo. O hábito começa. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. Sempre com a desculpa do processo. Sempre com a mesma porta técnica aberta. Sofia começou a esperar o celular vibrar. Começou a olhar a tela antes mesmo de existir notificação. E isso, por si só, era uma forma de traição. Porque à noite, no sofá do apartamento impecável, Sofia mantinha o telefone de frente para cima, como se fosse uma pequena fogueira. A parceira dela falava sobre o dia, sobre coisas práticas, compras, contas, uma viagem que seria bom planejar. Sofia sentia, respondia nos momentos certos, mas a mente estava num lugar paralelo, um corredor onde o som das botas de Maria ainda ecoava. Taque, taque, taque. E quando a parceira se levantava para pegar água ou tomar banho, Sofia pegava o celular rápido demais. Uma vez, Maria mandou uma mensagem às 22h13. Maria, você ainda tá acordada? Sofia sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Olhou para o banheiro, onde o chuveiro estava ligado. O vapor se espalhava por baixo da porta. O som da água era constante, uma cortina. Ela respondeu. Sofia, tô. Aconteceu algo? Maria, nada. Só pensei em você. Sofia ficou com a respiração presa, como se alguém tivesse puxado o ar do quarto. Isso não é certo, a mente dela disse, com aquela voz dura que costumava impedir qualquer desvio. Só que o corpo dela respondeu primeiro. As mãos ficaram quentes, os dedos formigando. Ela sentiu uma espécie de fome. Não fome de comida, mas fome de ser vista, de ser lembrada fora do papel de competente. Ela digitou uma resposta que apagou 3 vezes. Na quarta, mandou apenas. Sofia, por quê? A demora de Maria foi longa o suficiente para Sofia sentir medo. Um medo estranho, não de ser descoberta, mas de que Maria voltasse atrás. De que tudo aquilo sumisse e ela voltasse a ser uma casa impecável sem rachaduras. Maria, porque você parece carregar o mundo com uma mão só. E eu? Eu quis saber se alguém segura você. Sofia fechou os olhos por um instante. A água no banheiro continuava correndo.
A parceira dela cantava baixinho uma música qualquer distraída, feliz sem saber de nada. Sofia sentiu a culpa como um objeto pesado no estômago. E ao mesmo tempo sentiu uma ternura ferina perigosa crescendo por dentro. Ela respondeu, e foi aí que percebeu, não estava mais defendendo a linha. Estava construindo outra. Sofia, ninguém segura. E assim, sem beijo, sem toque, sem encontro, Sofia abriu a porta do próprio peito. O primeiro encontro inevitável. Uma semana depois, houve um evento do Círculo de Sofia, uma dessas ocasiões sociais em que se precisa aparecer. Pessoas importantes, sorrisos, conversas com palavras que não significam nada. Sofia odiava, mas sabia fazer. O local tinha luz quente, âmbar, e um cheiro de madeira encerada misturado com perfume caro. O ar estava ligeiramente abafado, e o som era uma mistura de risadas, taças se chocando e música baixa ao fundo. Sofia chegou com a parceira ao lado. De mãos dadas, postura de casal sólido. A imagem. Ela tentou respirar e se manter dentro da fotografia. Até que viu Maria. Maria estava do outro lado do salão, conversando com alguém rindo, e o riso dela era diferente do riso das outras pessoas. Não era educado. Era inteiro. Era um som que parecia encostar na pele. Sofia sentiu o corpo enrijecer. A parceira dela apertou a mão de Sofia e disse algo sobre ir cumprimentar fulana. Sofia sentiu, mas mal ouviu. Porque Maria virou o rosto e, como se tivesse sentido, encontrou o olhar de Sofia no meio da multidão. Foi como se o salão diminuísse. Como se o som das taças e risos ficasse distante. Sofia sentiu um calor subir pela garganta, um pânico doce, aquele medo que vem junto com a vontade. Maria não sorriu de imediato. Apenas sustentou o olhar. E ali, naquele segundo, Sofia entendeu uma coisa assustadora. Maria sabia. Sabia do efeito. Sabia do lugar que ocupava. A parceira de Sofia começou a falar com alguém. Sofia respondeu automático. Mas os olhos traíram. Maria se aproximou devagar, como quem respeita limites por fora e empurra por dentro. Ela veio com um copo na mão, o cabelo preso de um jeito que deixava o pescoço à mostra, e Sofia notou, contra a própria vontade. A pele morena dourada, o ponto onde o pulso de Maria parecia bater mais forte. Quando Maria parou perto, o perfume dela chegou primeiro, limpo e quente. Sofia sentiu como se o corpo reconhecesse antes da consciência. Oi, Maria disse, como se fosse só mais um cumprimento social. Oi? Sofia respondeu, e percebeu que a voz saiu mais baixa do que deveria. Maria lançou um olhar rápido para a parceira de Sofia, que estava distraída. Não um olhar agressivo. Um olhar que mediu o cenário, a moral, o perigo. Então Maria voltou o foco para Sofia. Você tá linda, disse simples. Sofia sentiu um choque. Porque linda não era um termo que Sofia recebia ali, naquele contexto. Ali se dizia elegante, impecável, profissional. Linda era íntimo. Era pele. Sofia tentou sorrir, mas a boca não obedeceu direito. Obrigada, disse, e o coração dela bateu forte demais, errado demais. Maria inclinou um pouco o corpo, reduzindo o espaço entre elas, e falou num tom que quase se misturou à música. Você tá tremendo. Sofia gelou. Não estou, mentiu rápida, automática. Maria arqueou uma sobrancelha divertida, e o sorriso dela apareceu como um perigo. Tá sim, Maria disse. Só que você treme por dentro, né? Sofia engoliu seco, sentindo a garganta apertar. Ela olhou para os lados, para a parceira dela, para as pessoas, para as taças, para qualquer coisa que não fosse Maria. Mas Maria estava ali, e tudo parecia girar ao redor dela. Maria, Sofia disse num sussurro. Não como repreensão. Quase como pedido. Maria afastou meio passo, como se estivesse sendo gentil. Relaxa, disse. Eu sei onde a gente tá. A gente. A palavra caiu entre elas como uma confissão. Sofia sentiu a culpa se espalhar como tinta na água. Porque a gente não existia oficialmente. Não devia existir de jeito nenhum. Só que enquanto Maria falava banalidades sociais por fora, os olhos dela diziam outra coisa. Diziam, eu tô aqui. Eu tô te vendo. Eu sei o que você faz com o silêncio. E Sofia?
Sofia ficou ali de mãos dadas com a parceira, conversando com Maria como se fosse normal, enquanto por dentro sentia a própria vida se abrir em duas. Isso era traição emocional. Pura. Exata. E o que tornava pior era que Sofia não queria parar. A primeira linha que Maria traça. Mais tarde naquela noite, Sofia foi ao banheiro do local. Precisava de ar. Precisava de água no rosto. Precisava lembrar quem era. O banheiro tinha luz branca demais, quase clínica. O espelho refletia uma Sofia perfeita, mas os olhos entregavam, verdes acinzentados com uma inquietação nova, como se o corpo tivesse sido acordado à força. Ela lavou as mãos, sentindo a água fria. Respirou. Tentou. Quando saiu, deu de cara com Maria no corredor. Era um corredor mais silencioso, longe do salão. Carpete escuro, luz baixa, cheiro de perfume e tecido. Um lugar que parecia existir só para segredos. Maria estava encostada na parede, braços cruzados, como se tivesse esperado. Mas o rosto dela não tinha a mesma leveza. Os olhos estavam mais sérios. Você tá bem? Maria perguntou. Sofia sentiu rápido, mas a resposta não convenceu nem a si mesma. Eu estou, disse, e a mentira doeu. Maria se aproximou um pouco. Não invadiu. Mas chegou perto o suficiente para Sofia sentir o corpo dela, o calor dela, o risco dela. Você tá com medo de mim? Maria perguntou, direta. Sofia abriu a boca e não saiu nada por um instante. O silêncio foi um tipo de verdade. Não, Sofia disse por fim, mas a voz saiu fraca. Maria soltou uma risada pequena, sem humor. Você não tá com medo de mim? Maria corrigiu, calma, dolorida. Você tá com medo do que você sente. Sofia sentiu a garganta queimar, a vontade de negar, a vontade de confessar, as duas ao mesmo tempo. Maria, isso, Sofia começou e parou. Não encontrou palavra que não fosse covarde. Maria olhou para ela com uma mistura de desejo e limite. Eu não vou ser seu segredo, disse baixo. Sofia sentiu como se tivesse levado um golpe. O estômago afundou. Eu não, Sofia tentou. Maria levantou a mão, interrompendo, e nesse gesto o anel no indicador brilhou sob a luz do corredor. Não fala agora, Maria disse. Eu tô te dando uma chance de não me machucar, e de não machucar você. Sofia sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Sofia não chorava fácil. Não ali. Não com testemunhas invisíveis. Maria respirou fundo e continuou com voz mais suave. Se você quiser conversar de verdade, me chama quando estiver sozinha. Quando você puder ser inteira. Sofia ficou imóvel, presa naquela palavra. Inteira. Maria virou de lado como se fosse embora. Mas antes de se afastar, ela fez uma coisa mínima devastadora. Tocou o pulso de Sofia, exatamente onde o relógio apertava. O toque foi leve. Não sexual. E ainda assim, Sofia sentiu o corpo inteiro responder como se fosse. Você não precisa se prender assim o tempo todo, Maria sussurrou. E então se foi, voltando pro salão como se nada tivesse acontecido. Sofia ficou no corredor, o pulso queimando, o coração acelerado, a culpa crescendo. E por baixo da culpa, uma vontade que parecia ter dentes. Naquela noite no apartamento, a parceira de Sofia encostou nela na cama, tentando um carinho. Sofia retribuiu com uma ternura mecânica, ensaiada, e odiou a si mesma por isso. Porque enquanto a parceira adormecia tranquila, Sofia olhava o teto no escuro e pensava: eu já estou sozinha. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Sofia pegou rápido como quem rouba algo. Uma mensagem de Maria. Maria, você chegou bem? Sofia fechou os olhos. Ela podia não responder, podia apagar, podia tentar salvar o que ainda existia. Mas o dedo dela já estava escrevendo. Sofia, cheguei. E você? Do outro lado, a resposta veio quase imediata. Maria, eu tô aqui. Tentando ser forte o suficiente para não te pedir o que eu quero. Sofia sentiu uma onda quente atravessar o corpo. A respiração falhou. Ela apertou o lençol com a mão livre, como se o tecido pudesse segurar a tensão. E pela primeira vez, a imagem de Maria não era só rosto e voz. Era presença no escuro. Era o corpo lembrando que existe. Sofia digitou ou apagou, digitou de novo. E mandou.
Sofia, o que você quer? A resposta demorou alguns segundos, segundos longos, quase cruéis. Maria, quero que você pare de fingir que isso é só trabalho. O quarto parecia pequeno demais. Sofia ouviu a respiração da parceira calma. E por dentro, o caos. Ela não respondeu. Não porque não queria. Mas porque se respondesse, teria que dizer uma verdade que mudava tudo. E naquele silêncio, Sofia percebeu. Maria tinha traçado uma linha. E a linha estava se aproximando do limite. A traição emocional não tem cheiro de perfume no travesseiro. Ela tem cheiro de ausência. Ela se anuncia no jeito como o corpo fica presente, mas a mente escapa. No jeito como um tudo bem sai rápido demais. No jeito como um toque que antes encaixava agora parece procurar um lugar que não existe. Sofia começou a viver assim, impecável por fora, com pequenos vazamentos por dentro. No trabalho, ela respondia a Maria com intervalos mais longos, não por falta de desejo, mas por medo do próprio desejo. À noite, ela deixava o celular virado para baixo na mesa como se aquilo fosse disciplina, como se o gesto pudesse transformar vontade em virtude. Mas o corpo dela continuava lembrando. E a pessoa que dormia ao lado de Sofia, a parceira, a vida certa. Começou a perceber o tipo de coisa que não se prova com prints. Uma noite, a parceira comentou enquanto lavava pratos. Você tá distante faz uns dias. O som da água, o cheiro de detergente cítrico, a luz branca da cozinha. Tudo tão simples, tão doméstico, tão normal. Sofia respondeu sem pensar. É trabalho. A parceira enxugou as mãos, virou o rosto e ficou olhando Sofia por tempo demais. Não é só isso. Não havia acusação. Havia tristeza. E a tristeza, para Sofia, era mais insuportável do que raiva. Sofia sentiu a garganta endurecer. Você tá exagerando. A parceira respirou fundo, como se escolhesse o cuidado. Eu conheço você, Sofia. Eu sei quando você tá aqui, e quando você só tá ocupando espaço. Sofia queria gritar que estava tentando, que estava cansada, que estava com medo, que estava presa dentro de si mesma. Mas o que saiu foi um silêncio duro. E esse silêncio foi, também, traição. Naquela mesma noite no banheiro, Sofia encarou o próprio reflexo no espelho embaçado. O rosto perfeito. A postura. O cabelo no lugar. A mulher que sempre sabia o que fazer. E, no entanto, os olhos dela pareciam pedir socorro. O telefone vibrou em cima da bancada, quebrando o silêncio com um som curto. Sofia não queria olhar. Olhou. Maria, eu preciso te ver. Não assim. Não em pedaços. Sofia sentiu um frio subir pela espinha. Ela digitou, não posso. Apagou. Digitou, é complicado. Apagou. Digitou, para. Apagou. E então, como se uma parte dela estivesse cansada demais de fingir, respondeu com uma palavra que parecia pequena mas carregava o mundo. Sofia, onde? A resposta veio rápida, como se Maria estivesse segurando o fôlego há dias. Maria, aquele café perto do canal. Amanhã, 19 horas. Sofia olhou para a porta do banheiro, ouviu a parceira se mexendo no quarto. O coração dela batia como se tivesse cometido um crime. E de algum jeito, ela pensou, já cometi. O encontro. No dia seguinte, Londres estava úmida. Não chovia forte. Era aquela garoa insistente que cola na pele e transforma o mundo em um borrão brilhante. As luzes dos carros refletiam no asfalto como fios dourados esticados. Sofia chegou ao café antes. Era um lugar pequeno, com janelas embaçadas, cheiro de pão recém-saído do forno e café torrado. O som do lugar era morno, talheres, conversas baixas, uma música antiga tocando ao fundo, quase como um sussurro. Ela escolheu uma mesa perto da janela, onde podia ver a rua. Precisava de um ponto de fuga. As mãos dela estavam frias. Ela apertava os dedos uns contra os outros por baixo da mesa, tentando parar de tremer. Quando Maria entrou, o café pareceu mudar de temperatura. Maria tirou o capuz do casaco e sacudiu algumas gotas do cabelo. O coque frouxo tinha se desfeito. Os fios pretos caíam pelo rosto, e ela prendeu uma mecha atrás da orelha com um gesto automático. Havia uma tensão nos ombros dela?
Algo contido demais para virar raiva, forte demais para ser calma. Ela viu Sofia e veio direto. Sem sorriso. Isso, mais do que qualquer provocação, fez Sofia engolir seco. Oi, Sofia disse. Oi, Maria respondeu, sentando de frente para ela. Entre as duas havia uma mesa pequena. Um espaço ridículo, insuficiente para o tamanho do que elas não estavam dizendo. Maria olhou as mãos de Sofia. Você tá machucando seus dedos, observou. Sofia soltou as mãos rápido, como se tivesse sido flagrada num vício. Eu tô bem. Maria sustentou o olhar. Não, você não tá. A firmeza na voz de Maria não era crueldade. Era limite. E limite, naquele momento, era um tipo de amor que Sofia não sabia receber. Sofia desviou o olhar para a janela. O canal ali perto refletia luzes tremidas. Pessoas passavam de guarda-chuva, sem saber que naquela mesa havia uma mulher prestes a desmoronar por dentro. Por que você quis me ver? Sofia perguntou, tentando soar prática. Maria deu uma risada curta, sem alegria. Você sabe. Sofia fechou os olhos por um instante. O silêncio entre elas tinha som. Tinha peso. Maria apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se um pouco. O perfume dela chegou com uma intimidade que parecia indecente num lugar público. Sofia, eu não quero ser sua conversa de madrugada. Eu não quero ser a pessoa que você procura quando tá vazia e some quando tá cheia de culpa. Sofia sentiu a culpa como um gosto metálico na boca. Eu não tô usando você, disse, e a frase saiu mais como pedido do que certeza. Maria apertou o anel no indicador, girando devagar. Um tique que denunciava o esforço de se manter composta. Talvez não de propósito, Maria respondeu com uma honestidade que doía. Mas é isso que tá acontecendo. Sofia olhou para ela e por um segundo o desejo veio como uma onda. Vontade de atravessar a mesa, de tocar o rosto de Maria, de pedir perdão com o corpo. Mas o desejo não apagava a realidade. Só a iluminava. Eu tenho uma vida, Sofia disse, e odiou o jeito como soou, como desculpa, como covardia. Eu sei. Maria respirou fundo. E eu tô dentro dela sem ter permissão. Eu tô virando uma sombra. Sofia sentiu o peito apertar. Você acha que é fácil para mim? Sofia deixou escapar e a voz tremeu. Você acha que eu pedi para sentir isso? Maria olhou como quem vê a ferida por baixo da pele. Eu não tô te culpando por sentir, Maria disse mais suave. Eu tô te responsabilizando pelo que você faz com isso. A frase acertou Sofia como um tapa silencioso. Porque era verdade. Sofia tinha passado semanas alimentando a fome e condenando a própria boca por ter fome. Maria continuou, olhando direto. Eu vou te perguntar uma coisa e você vai me responder sem se esconder atrás do "é complicado". Sofia sentiu o coração bater mais forte. Você me quer de verdade, ou você me quer só porque eu te faço sentir alguma coisa? Sofia abriu a boca e pela primeira vez, não encontrou uma resposta segura. Ela queria dizer de verdade. Queria. Mas de verdade exigia consequência. Exigia coragem. Exigia romper a fotografia. Os olhos dela arderam. Sofia começou. Maria levantou a mão, interrompendo com delicadeza como quem protege as duas. Se você não sabe, eu já sei a resposta. Sofia sentiu pânico. Não. Espera. A palavra saiu com urgência. Sofia se inclinou também, reduzindo o espaço e esquecendo o mundo. Por um segundo, ela quis segurar a mão de Maria sobre a mesa, mas não teve coragem. A coragem dela ainda era feita de quase. Eu sei o que eu sinto, Sofia disse, a voz baixa raspando. Eu não sei como viver com isso sem destruir tudo. Maria encarou Sofia com uma mistura de dor e desejo. Às vezes, tudo precisa ser destruído. Maria disse, e a frase tinha a quietude perigosa de quem já aceitou perder. Sofia sentiu lágrimas se formando, mas segurou. Segurou como segurava tudo. Você tá me dando um ultimato? Sofia perguntou, tentando transformar sentimento em lógica. Maria balançou a cabeça. Eu tô me dando um limite. E então Maria se levantou devagar, como se cada movimento fosse uma decisão. Pegou o próprio casaco, mas antes de ir, se inclinou perto da mesa.
Perto o suficiente para Sofia sentir o calor dela, perto o suficiente para ouvir o sussurro como se fosse secreto. Eu não vou ser sua metade, Sofia. Eu sou inteira. Maria pausou, e a voz veio mais baixa ainda. E eu acho que você também é, só que tá apavorada. Sofia sentiu a garganta fechar. Maria deu um passo para trás. Eu vou embora. Você não precisa me seguir. E eu não vou insistir. Ela olhou por um instante para a boca de Sofia, como se a visão doesse. Se você me procurar, tem que ser porque escolheu. E virou. Sofia ficou sentada, imóvel, sentindo o café, as pessoas, o mundo, tudo se mover enquanto ela parecia presa na cadeira por alguma força invisível. Foi então que ela percebeu. O que Maria estava fazendo não era sedução. Era dignidade. E essa dignidade era insuportável, porque exigia que Sofia fosse digna também. Sofia se levantou de repente. Saiu do café com pressa, o sino da porta tilintando atrás dela. O ar frio bateu no rosto. A garoa grudou nos cílios. Ela viu Maria caminhando pela calçada, passos firmes, casaco fechado, como se estivesse tentando segurar o próprio coração dentro do peito. Maria! Sofia chamou. Maria parou, mas não virou imediatamente. Quando virou, o olhar estava úmido, não choroso, só vivo. Sofia se aproximou ofegante e parou a uma distância que queimava. Eu não consigo, Sofia começou e engoliu. O orgulho dela tentou segurar, mas a verdade escapou. Eu não consigo fingir que você não existe. Maria fechou os olhos por um segundo, como se aquilo fosse tudo o que ela queria ouvir e, ao mesmo tempo, exatamente o que complicava tudo. Sofia sentiu a mão tremer ao erguer o braço. Sem tocar ainda, ela pediu permissão com o corpo. Maria não recuou. E então Sofia tocou o rosto de Maria de leve, como se estivesse aprendendo a tocar alguém de verdade. A pele de Maria estava fria da rua, mas o calor vinha de dentro, e Sofia sentiu um choque íntimo, quase doloroso, subir do pulso até o peito. Maria respirou fundo. Os lábios entreabriram um pouco, mas ela não avançou. Esperou. Sofia se inclinou e encostou a testa na testa de Maria, um gesto que era mais íntimo que beijo. Eu tô traindo. Sofia sussurrou, a voz quebrada. E eu odeio isso. Eu odeio quem eu tô sendo. Maria tocou o pulso de Sofia, exatamente onde o relógio apertava. Então para de ser essa pessoa, Maria disse, firme, tremendo junto. Para de me procurar no escuro e voltar para a luz como se nada tivesse acontecido. Sofia fechou os olhos. O mundo era barulho molhado, carros passando, passos na calçada, o cheiro de chuva. E ali, naquele pedaço de rua, a vida de Sofia chegou na borda do abismo. Ela sabia o que precisava fazer. E só de saber, doeu. Sofia afastou a testa, olhou nos olhos de Maria e disse a frase que era decisão emocional irreversível. Eu vou falar com ela hoje. Maria não sorriu, não comemorou. Apenas respirou como se a frase tivesse desamarrado uma corda dentro do peito. Não faz por mim, Maria disse, com voz baixa. Faz por você. Sofia assentiu, e o assentir parecia uma despedida do antigo eu. Maria deu um passo para trás, os olhos fixos. Eu vou te dar espaço para fazer isso direito, Maria disse. Se você não vier, eu sigo minha vida. Eu juro. Sofia sentiu um pânico súbito não de perder Maria, mas de perder a única parte de si que finalmente estava acordando. Eu vou, Sofia disse, com uma convicção que parecia nova. Eu vou. Maria segurou o olhar por mais um instante. E então, num gesto rápido e contido, ela puxou Sofia pelo casaco e encostou os lábios no canto da boca dela. Um quase beijo, um toque breve, carregado de promessa e despedida ao mesmo tempo. Um toque que dizia, agora é com você. E foi embora. Sofia ficou ali com a garoa no rosto e a boca ardendo, como se aquele toque tivesse deixado um selo. O celular vibrou no bolso. Sofia olhou. Uma mensagem da parceira. Você vem para casa cedo hoje? A gente precisa conversar. Sofia fechou os olhos. O universo inteiro parecia convergir para aquele momento. Ela colocou o telefone de volta no bolso, respirou fundo e começou a caminhar. Cada passo era como tirar uma peça da própria armadura. E ela sabia. Quando chegasse em casa não haveria como voltar.
Quando Sofia abriu a porta do apartamento, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro de casa. Um misto de amaciante nas mantas, café velho na cozinha, o perfume familiar que já tinha virado parte do ar. A luz do fim de tarde atravessava a sala com uma suavidade dourada, e por um segundo tudo pareceu exatamente como sempre, a geometria, a ordem, a paz que não aquecia. Só que Sofia entrou diferente. O casaco ainda úmido de garoa, a boca ainda ardendo naquele toque no canto, e por dentro uma sensação nova, não era coragem plena. Era decisão. E decisão tem um gosto metálico, como se você mordesse a própria vida. A parceira estava na sala, sentada no sofá, com as pernas recolhidas. Não mexia no celular. Não assistia nada. Só esperava. Os olhos dela tinham aquela mistura cruel de quem já sabe e ainda assim quer ouvir a mentira, porque a mentira pelo menos mantém as paredes de pé. Você chegou, ela disse baixo. Sofia tirou a bolsa do ombro devagar. O som do zíper pareceu alto demais. Cheguei. A parceira bateu com a palma no lugar ao lado, um convite que era também um teste. Sofia não sentou. Ficou de pé, como se precisasse manter o corpo pronto para qualquer impacto. A parceira respirou fundo, e Sofia viu o peito dela subir e descer como se a respiração doesse. A parceira começou. A voz falhou por um instante. Eu tô sentindo você longe de mim faz tempo. Sofia engoliu seco. O relógio apertava o pulso. Ela quis apertar o couro com o polegar, como fazia sempre, mas não fez. Pela primeira vez, deixou as mãos livres. Eu sei, Sofia disse. A parceira piscou como se aquela resposta fosse mais assustadora do que uma negação. Então, é real? Ela perguntou, e a palavra real veio frágil, quase infantil, como se ela tivesse medo do próprio pensamento. Sofia sentiu a garganta queimar. Tudo que ela ensaiou mentalmente parecia pequeno demais para o que estava prestes a destruir. Sofia respondeu. Silêncio. Do lado de fora, um carro passou molhando o asfalto. O som chegou abafado pela janela. Dentro do apartamento, o ar pareceu ficar mais pesado, como se a casa inteira prendesse o fôlego junto com elas. A parceira olhou para Sofia com olhos brilhando, mas sem lágrimas ainda. Você me traiu? Perguntou. Direto. Sofia sentiu o estômago revirar. A palavra traiu tinha garras. Ela poderia se esconder atrás de detalhes. Não aconteceu nada físico, foi só conversa e eu tava confusa. Todas essas frases eram portas de fuga. Mas fugir era o que tinha trazido Sofia até ali. Eu te traí por dentro, Sofia disse, e as palavras saíram como confissão e punição. Eu comecei a viver com outra pessoa na minha cabeça. Eu comecei a esperar mensagens. A querer estar em outro lugar. A parceira fechou os olhos por um momento, como se tivesse levado um golpe no peito. Quem? Ela perguntou, e agora sim a voz tremia. Sofia hesitou um segundo. Não por proteção. Por vergonha. Maria. A parceira abriu os olhos rápido. Maria, a Maria do. Ela parou como se a boca se recusasse a completar a frase. A Maria que você dizia que era só do trabalho. Sofia assentiu, e o assentir foi uma lâmina. A parceira soltou uma risada curta, quebrada, que não tinha humor nenhum. Você tá me dizendo isso olhando na minha cara? Ela perguntou, e havia uma dor ali que Sofia não sabia consertar. Sofia sentiu as lágrimas subirem, mas se manteve firme. Respondeu. Porque eu não quero mais ser uma pessoa que mente. A parceira levantou do sofá num impulso. Andou 2 passos pela sala e voltou, como se a energia dela não coubesse no próprio corpo. E por que agora? Ela perguntou com raiva contida. Por que hoje? Sofia fechou os olhos por um instante, vendo o corredor do evento, a mão de Maria no pulso dela, a frase inteira. Porque eu cheguei num ponto em que eu ia continuar te machucando em silêncio, Sofia disse, a voz baixa quebrando. E eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo mais fingir que tá tudo bem só porque parece bem por fora. A parceira ficou parada. E então, como se o corpo dela lembrasse do que estava em jogo, a raiva cedeu espaço à súplica. Você me ama? Ela perguntou. A pergunta cortou Sofia por dentro. Porque Sofia amava, de um jeito.
Amava a história, a segurança, a intimidade construída, a vida que elas desenharam. Mas amor sem verdade vira uma espécie de dívida. Sofia abriu a boca e percebeu que qualquer resposta rápida seria mentira. Sofia começou e a voz falhou. Eu tenho carinho. Eu tenho gratidão. Eu tenho história. A parceira arregalou os olhos, entendendo o que não foi dito. Você não disse amor. A voz dela saiu num fio. Sofia chorou ali finalmente. Não um choro dramático. Um choro quieto, inevitável de quem se descobre tarde demais. Eu acho que eu venho vivendo mais de costume do que de amor, Sofia disse, e cada palavra parecia arrancada da pele. E isso é cruel com você. Eu sei. A parceira passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar a conversa. Então você vai embora? Ela perguntou. Você vai me deixar por ela? Sofia sentiu o impulso de responder não só para diminuir a dor, mas dor adiada só vira veneno. Eu não quero te deixar em dúvida, Sofia disse, respirando fundo. Eu quero terminar, com dignidade. Com respeito. E sim, eu quero tentar viver a verdade que eu senti com ela. A parceira ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido. Você já decidiu. Ela disse, e a constatação não era acusação. Era luto. Sofia assentiu tremendo. Eu decidi hoje, respondeu. Porque eu percebi que se eu não decidisse, eu ia continuar roubando de você em silêncio. A parceira se aproximou devagar, e por um instante Sofia achou que ela ia bater, empurrar, gritar. Mas ela só encostou a mão no braço de Sofia, um toque conhecido, doméstico, que doeu mais do que qualquer agressão. Eu não merecia isso, ela disse, e as lágrimas finalmente caíram. Eu não merecia ser deixada para trás por uma coisa que eu nem vi acontecer. Sofia chorou com ela. Não tentando se justificar, só aceitando o peso. Não merecia, Sofia concordou com a voz destruída. E eu sinto muito mesmo. Houve um longo silêncio, um silêncio de despedida. A parceira se afastou primeiro. Passou pela sala como quem atravessa uma casa que já não reconhece. Então pega suas coisas, ela disse sem olhar. Mas não hoje. Hoje eu não consigo. Sofia assentiu. O corpo dela parecia pequeno dentro da própria roupa impecável. Eu vou dormir no quarto de hóspedes. Sofia falou baixo. Amanhã eu arrumo tudo. E eu vou fazer isso do jeito mais cuidadoso que eu conseguir. A parceira não respondeu. Só fechou a porta do quarto. E Sofia ficou na sala por um tempo, ouvindo o silêncio que finalmente era real. Não havia mais fotografia. Havia consequência. A noite mais longa. No quarto de hóspedes, Sofia deitou sem cobertor, como se não merecesse conforto. O relógio ainda estava no pulso. Ela olhou para ele no escuro e pela primeira vez teve vontade de arrancar. Em vez disso, ela soltou a fivela devagar. O couro deslizou. O pulso ficou livre. Foi um gesto pequeno, mas Sofia sentiu como se tivesse tirado um cadeado. O celular estava na mesa de cabeceira. Ela não queria pegar. Queria. Não queria. Pegou. Digitou o nome de Maria. Ficou olhando a tela por longos segundos. E então escreveu. Sofia, eu falei com ela. A resposta veio rápido demais, como se Maria estivesse acordada, esperando, segurando o próprio coração entre as mãos. Maria, e? Sofia fechou os olhos. A dor da parceira ainda ecoava dentro dela como um sino. Sofia, acabou. Não com calma, mas com verdade. Alguns segundos. Maria, eu sinto muito por ela. Sofia engoliu o choro. Sofia, eu também. Mais alguns segundos e então. Maria, você tá bem? A pergunta parecia simples. Mas Sofia sentiu a força dela. Alguém cuidando de Sofia sem pedir performance. Sofia, não. Mas eu tô, acordada. A resposta de Maria veio como um abraço escrito. Maria, então vem pra mim amanhã. Sem pressa. Sem esconderijo. Só vem. Sofia ficou com o celular encostado no peito, sentindo o calor da própria mão. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem prender a respiração. O dia seguinte. Pela manhã, o apartamento parecia outro lugar. Mais frio. Mais vazio. Como se a casa tivesse perdido o direito de fingir.
Sofia arrumou uma mala pequena em silêncio. Dobrou roupas como sempre, mas agora o gesto tinha uma fragilidade. Cada peça dobrada era um capítulo fechado. A parceira apareceu na porta do quarto por alguns segundos. O rosto inchado, os olhos sem brilho. Você vai mesmo? Ela disse, sem raiva. Só constatação. Sofia parou com a mala na mão. Vou. A parceira assentiu, engolindo o choro. Eu espero que valha a pena, ela disse. Eu espero que você não faça com ela o que você fez comigo. Sofia sentiu a frase como uma mão apertando o coração. Eu não vou, Sofia respondeu, e dessa vez a convicção não era promessa vazia. Era compromisso. Eu não quero mais viver em pedaços. A parceira desviou o olhar, e Sofia entendeu que aquele era o máximo de despedida que o amor antigo permitia. Sofia saiu. O corredor do prédio cheirava a carpete velho e limpeza recente. O elevador desceu lento demais. Quando as portas se abriram, o ar de Londres, úmido e frio, entrou como um choque. Sofia caminhou até o lugar combinado com Maria com o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque a mentira tinha acabado. Pesado porque a verdade custa. Inteira. Maria estava esperando do lado de fora de um prédio antigo, perto do canal. O dia estava cinza, mas havia uma luz suave, quase prateada, refletindo na água. O vento trazia cheiro de rio, pedra molhada e café vindo de algum lugar próximo. Maria usava um casaco escuro e tinha o cabelo solto ondulado caindo pelas costas. Quando viu Sofia, não correu. Não fez cena. Apenas ficou ali, como se respeitasse a travessia. Sofia parou a alguns passos de distância com a mala ao lado. Sentiu o coração bater forte. Maria olhou a mala primeiro. Depois olhou Sofia. Você veio, Maria disse, e a voz parecia conter uma emoção imensa, segurada por dignidade. Sofia assentiu. Eu vim. Maria deu um passo à frente. O cheiro dela chegou como memória e presente ao mesmo tempo. E como você tá? Maria perguntou de novo, com os olhos fixos. Sofia respirou fundo, e dessa vez não tentou parecer forte. Eu tô em luto, Sofia disse. Eu machuquei alguém que não merecia. E eu vou carregar isso. Mas eu não quero voltar pra mentira. Maria fechou os olhos por um instante, como se aquela honestidade fosse exatamente o que ela precisava ouvir. Quando abriu, o olhar era firme. Eu não quero que você venha pra mim como fuga, Maria disse. Eu quero que você venha como escolha. Sofia soltou a alça da mala e deu um passo à frente, diminuindo o espaço. Eu tô aqui porque eu escolhi, Sofia respondeu. E porque quando eu tô perto de você, eu não consigo mentir pra mim mesma. Maria respirou fundo. O anel no indicador girou uma vez e então parou, como se a mão finalmente tivesse descansado. Então me olha, Maria disse baixinho. Sofia olhou. E foi como cair num lugar que sempre existiu. Maria levantou a mão e tocou o pulso de Sofia, onde antes havia o relógio. A pele de Sofia respondeu com um arrepio inteiro. Você tá livre, Maria sussurrou. Sofia fechou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. Eu tô apavorada, Sofia confessou com a voz quebrando. Maria sorriu de leve, não um sorriso provocador, mas um sorriso triste e terno, como quem entende. Eu também, Maria disse. Mas eu prefiro medo com verdade do que calma com mentira. Sofia riu entre lágrimas, e o som foi a coisa mais humana que ela fez em semanas. Maria se aproximou mais, sem pressa. Encostou a testa na testa de Sofia, repetindo o gesto do dia anterior, só que agora não havia pressa nem fuga. Só presença. Você não precisa provar nada pra mim, Maria disse, num sussurro. Só fica. E Sofia ficou. O beijo veio depois, inevitável, lento como uma confirmação e não como um roubo. Não teve urgência de escondido. Teve delicadeza de escolha. Sofia sentiu o mundo inteiro silenciar ao redor, como se o canal, o vento e o tráfego distante respeitassem aquele instante. Quando se afastaram, Maria encostou a testa no ombro de Sofia por um segundo, respirando nela como se decorasse o cheiro. Vai doer por um tempo, Maria disse, ainda perto. Mas a gente pode fazer isso do jeito certo. Sofia assentiu, sentindo o peito apertar e expandir ao mesmo tempo. Eu quero aprender, ela disse.
Eu quero ser inteira. Maria pegou a mala de Sofia com uma naturalidade calma. Então veio e Maria respondeu: a casa não é perfeita, mas cabe você. Sofia olhou a água do canal tremendo com o vento, as luzes cinzentas do céu, e sentiu uma certeza estranha: a vida dela não estava mais organizada. E pela primeira vez isso parecia real. Ela caminhou ao lado de Maria. Cada passo era um começo. E quando dobraram a esquina, Sofia não olhou para trás.